Educação Física. Atualmente estou no CAPES 2 como preceptora. E esse trabalho é um relato de experiência sobre um evento que aconteceu no primeiro semestre desse ano, Libertamente. O título é Libertamente, protagonismo como ato terapêutico na construção coletiva da luta antimanicomial em Palmas. Este relato foi produzido por mim, pelo Alex, que é residente em saúde mental, e pela Isabela, que é estagiária aqui do curso de Psicologia da UBRA, e está lá no CAPES 2 também. Pode passar. O objeto, na verdade, desse relato de experiência é o evento Libertamente, que foi realizado durante o mês de maio de 2024, como um marco de resistência da luta antimanicomial no município de Palmas. Esse foi um evento que aconteceu ali na semana do dia 18 de maio. A gente tem o 18 de maio como uma data muito simbólica na reforma psiquiátrica, que é o dia da luta antimanicomial. Então, nesse ano, aqui no município de Palmas, pegando um recorte ali de um movimento que partiu de alguns profissionais da saúde, alguns trabalhadores do próprio serviço, quando a gente pensou o que é que a gente ia produzir esse ano como marco representativo mesmo dessa data. E aí o objetivo deste trabalho em si é descrever como que foi realizada a construção deste evento, dando ênfase à organização das ações que aconteceram durante a semana. Trata-se de um estudo de natureza descritiva, do tipo relato de experiência, tendo como recorte a construção e realização do evento. E aí, para trazer algumas outras informações para compor, tudo começou com uma mobilização desses trabalhadores, né, de um serviço de saúde mental. Isso começou em uma reunião de equipe ali no CAPES 2, no final do mês de abril, foi quando a gente começou a discutir o que gostaríamos de produzir. E aí foi onde surgiu algumas proposições de uma ação alusiva à data. Durante o período do dia 17 de abril ao dia 6 de maio, foram realizadas 4 reuniões de organização e construção das ações que ocorreram semanalmente. Então, o que aconteceu? Tudo começou numa reunião de equipe, a gente começou a discutir o que poderíamos produzir para marcar essa data, né, no serviço. E após isso, dali surgiram várias ideias, mas a gente tinha com muita clareza o ideal de que a gente queria construir algo que fosse coletivo, até inspirado em algumas outras propostas aí, de movimentos que estão acontecendo na saúde mental, que a gente tinha como referência, que incluísse a participação dos usuários, que incluísse trabalhadores. A gente tem um espaço muito plural dentro do CAPES, onde circula residentes, estagiários, e às vezes até outros atores sociais, então a gente queria pensar em algo que incluísse todas essas pessoas e, para além disso, que fosse macro, que não fosse um evento do CAPES 2 ou algo restrito ao serviço. A ideia era tentar costurar com alguns outros serviços da rede também e instituições, não necessariamente só da rede de saúde, as ações que idealizávamos fazer naquele momento. Aqui eu trouxe algumas fotos, acho que é interessante tentar mostrar como que foi esse movimento. Essa foto é uma foto da primeira reunião que aconteceu lá no CAPES AD, no CAPES 2. Se eu não me engano, nesse dia a gente conseguiu reunir quase 30 pessoas. Quando a gente teve ali a ideia de fazer esse movimento, construímos um convite, disparamos isso em um grupo de WhatsApp, disparamos isso no Instagram do próprio serviço. A ideia era chamar o máximo de representações possíveis de outros serviços e instituições para construir esse evento junto com a gente. Então, esse é um registro da primeira reunião que aconteceu no CAPES 2. Aqui já é um registro da segunda reunião que aconteceu no CAPES AD. Mais uma vez, a gente teve até ali a surpresa de novos integrantes e participantes nessa construção coletiva. Nesse dia, a gente já estava trabalhando em algumas deliberações no sentido de o que vai ser esse evento, o que a gente quer priorizar, o que a gente quer trazer, como que a gente vai executar isso, em que lugares e como. Então, tudo que aconteceu na programação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, foi uma construção coletiva que foi surgindo justamente a partir do encontro dessas pessoas e daquilo que a gente queria fazer. Esse aqui é um registro do final dessa reunião que aconteceu lá no CAPES AD, ainda a segunda reunião. Aqui dá para a gente ver que tinham profissionais de serviço, usuários do CAPES 2 e do CAPES AD. A gente tinha aqui a participação de alguns professores de algumas universidades. O Uninassal participou com a gente, a própria UBRA, a Unicatólica construiu isso com a gente também. Aqui é um registro da terceira reunião
Essa reunião aqui aconteceu com a presença de alguns usuários do CAPES 2 e aqui boa parte dos residentes de saúde mental que estavam no CAPES 2 também nesse período, no primeiro semestre. E aí, quando a gente pensa sobre o impacto e sobre a programação que ocorreu nessa semana, eu posso dizer aqui que essa programação se desdobrou em uma semana de ações pontuais em vários lugares, pontos distintos da cidade. Porque nas nossas discussões enquanto coletivo, uma coisa que sempre surge muito quando a gente fala em saúde mental também é justamente essa visibilidade. O dia 18 de maio ele é também um marco para visibilidade, né? O que ele representa, o que a gente quer transmitir, o que a gente gostaria que as pessoas soubessem sobre a saúde mental e os serviços da atenção psicossocial. Então a gente foi costurando ali algumas coisas para que a gente conseguisse compartilhar de informações também. E isso pensamos em vários pontos distintos da cidade, que a gente conseguiria fazer circular um pouco mais tudo aquilo que a gente queria expressar através desse evento. Esse aqui é uma ilustração do folder que foi produzido e que foi circulado em redes sociais, em versão impressa, nos próprios serviços. Então a gente teve uma semana toda de programação que começou primeiro com a ação no CAPES AD3, em seguida a gente teve uma atividade de panfletagem na feira da 304 Sul. No mesmo dia, a gente teve uma atividade de diálogos antimanicomiais que aconteceu aqui na UBRA, em parceria com o curso de Psicologia. No dia 15, a gente teve uma atividade que aconteceu lá no CAPES 2. No dia 16, mais uma ação de panfletagem na feira da 1106 Sul. No dia 17, a gente teve, eu acho que eu posso dizer que foi um marco assim, de fechamento dessa programação, que foi uma caminhada que a gente fez ali na Praia da Graciosa. Não só uma caminhada, mas um fechamento ali, onde teve feira de economia solidária, palco aberto. A gente recebeu estudantes do campus de Miracema, né, que participaram com a gente nesse dia. Não estava previsto, eles souberam da ação que a gente estava fazendo e foi uma surpresa muito agradável encontrar com esse pessoal lá. E aí, por último, a gente teve um cine debate na Unicatólica, encerrando a programação no dia 21 de maio. Aqui eu trouxe algumas ilustrações desses movimentos que aconteceram, algumas imagens. Isso aqui foi aqui na UBRA, na ação de diálogos antimanicomiais, que aconteceu abrindo a semana de programação. Aqui tem uma imagem do professor com a turma da Uninasal e alguns usuários do serviço que participaram da ação de panfletagem. Aqui a gente tem alguns registros das atividades que aconteceram no CAPES 2, numa quarta-feira. Foram ações coletivas, cada serviço acabou que construiu a sua própria programação. Então, o CAPES 2 teve uma programação, o CAPES AD teve outra, e aqui tem algumas imagens sobre esses eventos. Aqui tem algumas imagens sobre o ato final na Praia da Graciosa. A gente fez uma visita antes, visualizou ali o que a gente queria levar, foi construído coletivamente. Essa exposição que teve de fotografias foram os estudantes da Unicatólica que elaboraram e que nesse dia ficaram responsáveis por isso. Teve uma exposição de fotos, para além da exposição de fotos, a gente teve uma feira de economia solidária. Isso aqui é um usuário do nosso serviço, que ele é um artista, e aí nesse dia ele se dispôs a fazer ali um momento que ele pudesse fazer caricaturas das pessoas que estavam participando. Aqui a gente teve os meninos, a Alex, a Juliana e outras pessoas foram responsáveis por capturar algumas cenas. Essa captura de cenas, ela se desdobrou num documentário que foi aprovado para exibição na Mostra Nós na Rede, que está sendo organizada pela Fiocruz. Esse documentário vai estar disponível a partir de janeiro numa plataforma que reúne várias experiências da Rede de Atenção Psicossocial. E o Alex hoje, inclusive, trouxe um QR Code aqui, que depois, quem quiser, vai poder acessar esse vídeo que já está disponível no YouTube. É um recorte de tudo que aconteceu na organização deste evento, então vai dar para acompanhar ali um pouquinho mais de perto como se deu. Como desdobramentos ainda dessa semana, o grupo foi convidado a dar uma entrevista na rádio para falar sobre essa programação, o que era isso, o que era a luta antimanicomial, o que ia acontecer.
Além da entrevista na rádio, pode passar. A gente também conseguiu uma entrevista na TV Anhanguera, uma colega nossa da residência, ela concedeu uma entrevista também falando que programação era essa, que evento era esse, para que servia, o que isso representava. No final das contas, o que a gente pôde talvez capturar de tudo isso que se deu ao longo dessa semana? Não só dessa semana, eu acho que eu acabo falando da semana, pensando na programação, mas a gente reconhece que foi um movimento muito maior, considerando que tudo isso foi produzido com um mês de antecedência e nesses espaços coletivos de tomada de decisão. E durante todo o evento foi possível observar o engajamento dos usuários na construção das propostas e o trabalho em equipe como impulsionadores para a materialização das ações. Então, um dos principais objetivos era isso, era reunir este coletivo que é engajado na luta antimanicomial para a gente poder construir uma proposta juntos. E, no final das contas, uma síntese é que a própria organização coletiva e autogerida na realização do evento, ela se tornou um ato terapêutico, refletindo o potencial participativo e autonomia nas tomadas de decisões para a construção do que aconteceu, na produção da saúde como um lugar onde a loucura e a liberdade coexistam. Que eu acho que talvez o nosso ato público tinha um dos principais objetivos isso, mostrar quem são essas pessoas, mostrar o que é a luta antimanicomial, mostrar que a gente resiste, quando a gente resiste, é no sentido de entender que o cuidado em liberdade ele é possível, ele é necessário, ele é fundamental para o acompanhamento em saúde mental. E, pode passar, Isa, aqui é uma foto do ato que aconteceu lá na Praia da Graciosa, boa parte da galera que estava presente nesse dia. E, por último, tem uma última imagem que eu acho que ela é muito representativa dessa ocupação desses espaços e dessa visibilidade que a gente quer projetar também para a saúde mental aqui em Palmas. Aí acabou. Só isso. Obrigada. Eu não tenho um slide de agradecimento, mas eu quero aproveitar que boa parte da turma que participou dessa construção está aqui. E aí eu queria agradecer por tudo que a gente construiu nesse momento e principalmente por estarem aqui agora também. Acho bastante importante. Pronto. Pelo avançado do tempo, a gente vai abrir espaço para uma pergunta ou se tiver. Tu tá com os... Isso, eu vou pegar só aqui o QR Code e a gente vai distribuir, porque quem quiser conferir o vídeo, depois pode acessar. Pode ir.